A presença de Deus na minha vida mudou completamente o meu rumo. Ela simplesmente mudou as minhas atitudes. É tipo assim, toda vez, o que Jesus faria na minha situação? Será que, o que ele vai achar? Mais um episódio do Reviravolta On Board. Gente, tá demais isso aqui, porque os convidados, ó, conta aí. Muita experiência. Hoje o nosso convidado especial é ator, empresário, empreendedor, faz um monte de coisa, mas a gente quer saber das reviravoltas. Vamos ver se ele abre o jogo. O lado B, né? O lado B. Vai abrir o lado B? Vai abrir o coração. Calma, o lado B é o coração. Na verdade, o lado B é a vida, né? Que esse o lado B é a vida porque a gente mostra muito, principalmente em redes sociais, e acho que a própria profissão também exige isso, né? De mostrar essa força, o sucesso e tudo mais. Mas é aquela frase que a gente sempre fala, né? Quem vê close, não vê corre, né? Eu acho que eu nunca tive, na verdade, um lado B, assim. Eu não tive uma segunda opção, né? Eu tinha 18 anos, quando eu fui pra tentar fazer o teste lá de malhação, começar minha carreira artística, eu não tinha um plano B, essa era a real. Eu dei um all-in ali no game e eu saí de casa sabendo que eu ia voltar com o jogo ganho. É mesmo? Essa era a ideia na minha cabeça. Não tinha outra opção. Eu não tinha tipo assim, putz, mas não existia essa opção. Eu não tinha opção, não pensava nessa opção. Só pensava em ganhar e voltar dali com o negócio na minha mão. Então pra mim sempre foi um plano A. E de onde surgiu essa vontade? De ir pra TV, de ser ator? Como começou isso? Cara, no meu caso, acho que bem diferente de, sei lá, 99% dos outros atores e atrizes. Eu tava num sábado e eu assisti Caldeirão do Hulk. E, obviamente, naquela época, a Malhação era muito forte, né? Hoje não tem mais na grade. O programa acabou depois de 26 anos, 26 temporadas. Mas naquela época era muito forte, todo mundo assistia. Na época batia a audiência da Senhora do Destino, lembra? Da Nazaré, que era, cara, batia a audiência dos caras. Então acho que o Brasil parava de fato às 5h30 da tarde para assistir Malhação. Clássico. E eu era um desses que parava também para assistir. E eu sempre tive a vontade de fazer, não de ser ator ou de seguir carreira artística, mesmo porque eu não conhecia carreira artística, tampouco tinha um mínimo do conhecimento necessário para isso. E a minha vontade era fazer Malhação porque era o programa que eu assistia. E aí teve um dia que o Luciano lá abriu um concurso, que na época o nome era Casal Malhação, isso a gente tá falando de 2007, para fazer a temporada de 2008. E eu me inscrevi, mas só para fazer Malhação, sabe? E aí fiz Malhação, não tinha feito fiz teatro, 3 anos. Não, eu fiz nada, imagina, nada. Caramba. Minha experiência profissional era office boy até então. Já trabalhava tinha com sido 17? Garçom também num restaurante e tal. Com 17, eu comecei a trabalhar com 14, né? Caramba, Quando eu comecei a ficar meio cansado de ficar esperando o dia das crianças ou Natal pra pedir alguma coisa do meu pai pra minha mãe. Eu falei, tá na hora de eu ganhar meu dinheirinho, comprar um negocinho, um videogamezinho e tal. Então acho que essa foi a primeira reviravolta profissional. Já trabalhava, ganhava as suas coisas e tal. E como que foi ser uma pessoa desconhecida, de repente ser uma referência desse programa que era e ficou durante, sei lá quantas temporadas teve de 26, Malhação, mas 26 foi anos. um negócio que pegou 2, 3 gerações Várias ali, gerações, né? Marcou a época. E aí quando você ficou famoso, quando você tava na Globo, assim, referência... Acho que pra mim, na verdade, que tô dentro, é diferente de quem tá fora e vê esse negócio que você falou, tipo, famoso, Globo e tal. Eu não via isso, eu via o roteiro chegando, a pilha de papel pra decorar, eu via horário pra chegar, coisa pra cumprir. Então, às vezes, o olhar de dentro, ele é diferente, assim. Porque é muito legal uma vida glamurosa que se vende, mas é muito duro, assim, sabe? Duro no sentido, é um trabalho como qualquer outro. Exige não muito chegar- É o disciplina, ônus né? e o bônus, Disciplina. mas nessa idade... Disciplina demais. Mas nessa idade mexe um pouco porque você está em formação, você está virando um homem ali, você está começando a pensar no que você vai querer ser profissionalmente, você é independente e tal. E aí você se vê uma pessoa conhecida, uma pessoa que é cobrada pela imagem, por essa disciplina do roteiro, de decorar, de trabalhar muito. Digo nesse sentido, sabe? De falar, puxa, agora eu tenho Como uma coisa lidar, né, com grande. tudo Eu já isso? trabalhava, já era independente, sabia o que eu queria, mas nesse sentido, assim. O que eu te digo, assim, eu volto a falar, pra mim a visão era outra, né? Eu não tinha essa pressão de imagem como talvez vocês de fora enxergam. O meu negócio era muito específico de acordo com o que eu tinha de meta dentro do ofício. Então, eu tinha tantas cenas, eu tinha roteiro pra cumprir, eu tinha... Aquilo pra mim era a minha linha condutora, sabe, profissional. E, obviamente, isso refletia do lado de fora, porque você tinha um papel maior, aí você tem exposição, aí você começa de fato a ficar famoso. As
pessoas sabem quem você é, você começa a ter oportunidade, começa a entrar um dinheiro que você nunca imaginou na sua vida. Então, isso tudo, obviamente, que aparece, mas o meu foco e a minha conduta era em relação ao interno que ninguém vê. E como que era a relação com seus pais nessa época? De formação, na adolescência? Te apoiaram? Sempre tive base familiar, sempre fui tratado com muito amor, meus pais souberam me criar, minha avó me criou muito bem. Talvez meu pai fosse um pouco mais ousado e falasse, não, vai lá. Porque eu tinha que pedir dinheiro pra alguém pra ir pro Rio, né? Porque o teste era no Rio. Eu não tinha essa grana guardada. Você tá falando, sei lá, de R$200 que eu levei. 80 pra ir, 80 pra voltar e uns 40 pra comer alguma coisa. E um sonho no coração. Não, uma certeza, filho. Mais do que isso, era uma certeza, sonho né? já Muito foi legal talvez isso. um dia ali. Aquele dia que me ligaram, falaram, tem um teste. Eu falei, tá bom, o teste é meu. Olha que interessante isso, né? E Da de onde pessoa ir vem com a isso? certeza e sair de lá com a conquista. Você já era assim? Não era, talvez. Sempre quando eu pensei em alguma coisa e eu quis muito, as coisas aconteciam, sempre aconteceram. Então. Mas aí teve uma vez, obviamente que um dia antes de eu ir pro Rio, a minha tia me ligou, vou ser bem sucinto porque é uma história meio detalhista assim. Mas ela me ligou e falou, vamos ver um filme e tal, seus primos, sei o quê. Eu fui pra casa da minha tia, aí tinha um documentário lá, que era The Secret. O documentário era esse. E todo mundo faz essa cara, tipo, não, velho. Cara, isso é muito fato, velho. Isso é batata. De lei de atração. Mente, Não. né? Tipo, Não entrou na minha mente, entrou na minha vida. Batata. Eu assisti no segundo minuto de filme, eu tava tipo em frente à televisão, falei, acabou. É isso. Não volto, eu vou voltar pra lá. Eu já vi os papelzinhos picados caindo na minha cabeça. caramba! Já vi, Desenha, né? Coloca foto no quarto. 25 mil pessoas, praticamente 90%, 95% formado com graduado e tudo, com bagagem profissional pra fazer malhação, pra entrar na Rede Globo e tal. Por que eu? Porque eu quis mais que todo mundo. Você sabe que o Pyong, a gente também falou com ele falou muito de paixão, né? Que a gente perguntou pra ele sobre esse lance mesmo da cena artística, da mágica, da hipnose. E ele falou, paixão, e é sobre isso, né, meu? Essa obstinação, essa coisa, é pra mim isso, e vou ali, enfim, tudo que tá ao entorno, não vou me distrair, entendeu? É muito Não, tinha mais que do que isso, distrair. ele não tinha paixão ainda, né? Por isso. Não tinha paixão. Era uma determinação ali. E acho também Né? que Porque você nunca tinha feito isso. Não, nada. Não Então. tinha nem experimentado, não tinha tateado. E aí, depois que você se experimentou como ator, você é muito autocrítico? Sou, até hoje. Sou bem autocrítico, mesmo? sim. E como que foi a partir dali, para essa formação? Ok, você conseguiu um objetivo, entrou ali, viu uma oportunidade, se esforçou, é o que você falou, eu via roteiro ali, não via o glamour e tal. Para crescer nessa carreira, para manter uma solidez ali, o que mudou assim dentro de você? O que você viu de ponto de vulnerabilidade que você precisava melhorar? Quais foram esses desafios? Sempre observei muito o meu redor. Então sempre fiquei mais calado, sempre fiquei vendo as pessoas que eu tinha como referência, os atores ali, atores e atrizes, tá? Que eu via como bem-sucedidos, que faziam um trabalho muito bom, que tinham uma posição na empresa de sucesso, né, que eram bem sucedidos no trabalho ali. E aí eu comecei a observar qual era o comportamento, como era a linha de criação de personagem, como que era a conduta fora, no sentido de trabalhos publicitários ou não, ou de, sabe? Então eu comecei a observar muito essas pessoas e elas foram meio que referências para mim. Então eu falei assim, eu quero ser conhecido por tal coisa. E aí muita gente falava do Fagundes como negócio de decorar texto, né? Isso foi uma virada, assim, pra mim. Todo mundo falava, nossa, mano, é impressionante. Ele chega aqui, ele pega o livrinho dele e começa a ler, não lê o texto, e aí dá o gravando, o cara sabe todas as falas o dia inteiro, não pega uma folha pra ver o que é a fala. Ele foi uma inspiração pra você? Eu falei, mano, eu quero ser assim. Mas deve ter um método assim, ali, eu né? só Uma coisa da quero pessoa. que falem isso de mim, porque eu quero ser exatamente assim, chegar no set, ter tranquilidade, não precisar pegar o papel pra decorar, já vim de casa pronto, a batata. E aí, conseguiu? É assim que eu fazia meu trabalho. Chegava e, sei lá, 30 cenas, não tem problema. Mas curiosidade, 30 assim, cenas como você decoradas. fazia? Exatamente, Era muito como? antes, qual é a mágica? Eu não sei qual é a mágica pra te falar assim, mas eu condicionei a memorizar as falas. Então, sei lá, tem 30 cenas, 30 cenas que eu vou decorar do dia pra noite. Concentração. O santo aqui ele já viu. Eu cheguei um dia e eu li, sei lá, 1 hora assim, sem parar, trocando de roupa, tal.
deixei os textos e fui. Voltei depois de 40 cenas, tudo feito. O Caio, pensa o seguinte, isso você está Aconteceu na falando cabeça, lá né? de trás, tal, são várias experiências, enfim, muito texto decorado, muita coisa gravada. Hoje a nossa mente trabalha de uma forma hiperacelerada. É muito difícil a gente manter o foco. E eu acho que lá atrás, quando você descobriu essa técnica, ou você tem esse dom, você tinha uma certa facilidade. Você sente hoje que com esse volume de informações, celular, um monte de coisa... Um monte de estímulo. na cabeça, tal, que a gente vive hiperestimulado, isso mudou alguma coisa no processo? Talvez um tempo atrás eu entrei nesse flow também de tempestade de informação, tudo chega, tudo na palma da sua mão e tal. Aí eu desacelerei. Eu comecei a achar tudo demais, sabe? Ninguém escuta uma música inteira, ninguém vê um vídeo até o final. E eu tava assim, passava o refrão da música, bum, trocava. Aí eu comecei a ver, eu falei, peraí, mano, que pressa é essa, cara? Aí eu tirei o pé mesmo. Tipo, eu não fico na internet o tempo inteiro, eu não fico no celular o tempo inteiro, eu não fico dividindo minha vida à base de stories o tempo inteiro, nem acho isso legal pra mim, não é cada um, mas não acho isso legal pra mim. E eu tirei o pé, eu dei uma desacelerada, assim. E o que você sentiu com essa experiência de tirar o pé e ter uma certa disciplina para não ficar entrando no celular, não ficar, né, absorvido por essa loucura toda? Como que você se sente? Eu sinto que às vezes eu falo, putz, é mesmo, teu celular tem que fazer uma história aqui de tal marca aqui, tem que postar um negócio que Porque esse... tem entregas, né? Não é às vezes nem falar assim, não vou ficar olhando, tem entrega, né? Não, mas eu digo no sentido mesmo de impactar no seu bem-estar, sabe? Na sua felicidade. Você sentiu que isso impactou? Não, total. Fica mais calmo. Foi né? importante para você? Você começa a estar no presente, né? É, eu Porque sempre falo gente, isso, cara. Ó, A gente não tá tá no aqui, presente. aí pega o celular e fica tipo, fala aí. Aí tá uma conversa, você tá conversando nem percebe, com pessoas que nem estão aqui. Nem percebe. É. E aí quando vê, passou, e aí o tempo você nem reparou. Quais são os seus principais valores, assim, né? Levando em consideração que você tem a sua vida exposta, mesmo que você não poste stories tanto quanto, né, muita gente que é figura pública, mas você tem os seus valores. O que é importante para você, que você preserva, sabe? Que você tem ali o seu limite. Eu preservo o respeito acima de tudo. Acho que toda e qualquer relação afetiva, amorosa, seja lá o que for, trabalho, profissional, ela vem na base do respeito. Então, eu acho que o mínimo que pessoas têm que ter umas com as outras, assim, respeito. E Deus, né? Eu sou cristão desde sempre, desde que eu sou muito novinho. Então isso para mim é uma base, assim. É um valor que não se negocia. Respeito e Deus para mim. Você se experimentou em várias áreas, né? Como empresário, piloto, tal. Você sempre está fazendo alguma coisa diferente. Vamos pegar o início ali como ator. Você tem aquela questão que muitos caras são mais nostálgicos e tem essa coisa do amor pela arte e tal, ou você é mais objetivo para fazer um papel? É um papel, tem que fazer isso, executar essa função e acabou. Pô, que legal. Você é esse cara porque eu sou totalmente objetivo. E veja, a profissão de ator, ela é subjetiva num grau... É um leque Totalmente. de possibilidades, né? Então existem maneiras e métodos e leituras e percepções e piras, existe de tudo. E eu sempre deixei tudo muito prático, tudo é quase que um método, saca? Apesar de não existir um método, mas é quase que cara, existem caminhos que te levam para um objetivo final. Então eu sou prático. Não, porque tem muito, Mas né, muito de ator que fala assim, o cara quer entrar no personagem, ele faz um laboratório, ele gosta. Não, ele faz estudo do Constantino Stanislavski, não, e ele vai pra, tem sabe, isso no meio memória artístico, emotiva. tem isso, né, do cara se achar mais importante ou mais ator porque ele tá nesse processo. Isso é um problema. Existe aquela arrogância. Porque no final é isso, é a entrega. Eu tenho que fazer a cena, você entrega. Não importa se você é o cara que tá lá lendo Freud, acordando, Dostoiévski, depois você pega uma referência do cinema dos anos 20 e traz um produto, né? Não, total. E assim, existem várias maneiras, eu acho que de consumo também, porque você vê, óbvio, a gente não vai colocar nomes aqui, porque talvez seja um pouco antiético, mas existem bons intérpretes. Eu conheço excelentes atores, que eu vejo que eles fazem o negócio com uma maestria, assim, mas eles sempre fazem as mesmas coisas. É verdade. Então você não vê muitos personagens, você vê a interpretação. Ele é um bom intérprete dele mesmo, ou daquele estilo que ele E vai inventou. fazer sempre o mesmo papel, Cara, tem é bom pra muitos. cacete.
E fica bom, fica muito bom. Fica muito bom. Só assim, pô, eu quero ver, sei lá, um filme, uma novela, uma série com esse cara. Sabe quem Cê- que é cê assim? sabe o que espera. É aquele cara, eu não lembro o nome dele, aquele ator que fez o Se Beber Não Case. O Qual de barba. dos? O de barba. O Galifianakis. Ele faz sempre o mesmo papel. Existem, acho que, vários atores, até no cenário nacional, assim, que eles fazem, mais uma vez, uma coisa muito boa, assim, um nível de atuação muito bom, mas é aquele mesmo personagem. Aí você vai falar assim, pô, o cara é ruim, o cara é bom. Não, o cara é muito bom. Então, é subjetivo até nesse ponto, do consumo, sabe? Sim. Tipo, o que eu quero ver? São muitas possibilidades. Você pode falar assim, pô, é um mau ator. Eu só não gosto, ou só gosto e tal. Mas é muito subjetivo. E tem aquela coisa também de colocar o galã sempre como galã, né? A mulher bonita sempre como um papel estereotipar, então né? tinha muito disso. Hoje já tá mais É que desconstruído. também existe a parada monetária ali, né? Sempre como é que tem. você vai bater de frente, por exemplo? Eu acho que na maioria dos casos é tipo assim, como é que eu vou chegar pra, sei lá, pra Rede Globo, que teve um monopólio ali artístico durante anos, como é que eu vou falar não? Os caras querem me colocar de galã Tem que ser. e tal, eu vou falar, não, eu vou lá, né? É o seu trabalho. Vai batendo, não tem uma ideia, tipo, tava pensando em fazer outro papel. Não quero aceitar esse. Não, vamos mudar o tipo de contrato. Não quero mais ser exclusivo. Sabe, são várias questões que também às vezes pesam no bolso de uma rapaziada, assim. Então, aí acaba indo sempre no mesmo funil, sempre no mesmo galã, sempre no mesmo vilão, sempre no arquétipo ali que já tá mais, sabe? Qual que é o maior desafio da sua carreira? Qual que é o maior desafio de ser ator? O que te tira, assim, do eixo? Acho que nesses 17 anos, talvez isso. Talvez ter essa coragem de trocar essa ideia. De dizer que, óbvio, né, existe um respeito e eu agradeço demais, assim, a oportunidade que me deram. Mas chegou uma hora que eu falei, acho que deu. Não quero ir por esse funil, não quero ser mais uma vez esse cara. E isso é uma reviravolta, Isso é né? uma reviravolta. Como que você sentiu dentro de você? Você falou, eu quero fazer outras coisas, chega. Eu senti Deu certo. insatisfação. Tava tudo certo, tava tudo bom, tava tudo legal, o salário tava em dia, era tipo... Redondinho. Tava redondaço, mas dentro tava morno. Uma sabe? inquietação. Morno. E o que você queria fazer? Não sei o que eu queria fazer, esse era o ponto. Mas eu queria ser livre, eu queria sair dali, eu queria experimentar, queria viajar, queria morar fora, queria falar outros idiomas, queria tentar outra profissão. E é difícil também, porque nesse momento todo mundo olha pra você e fala, pô, você é privilegiado, você tá num lugar, sabe, o que você vai fazer? Fica aí, pô, tanta gente querendo estar no seu lugar. Imagina. Não, até as pessoas que influenciam muitas vezes a gente. Conforto. Família, amigos, enfim, você sem olha dúvida. o mercado, você sabe quanto você ganha e tal, dá um medo, né, de mudar, de virar essa página e falar, cara, não importa o que eu vou fazer, mas eu preciso mudar. Você sabe que você não pertence mais ali, que você tem que fazer um movimento, né? Mas é esse difícil, medo, né? eu Você tinha fez esse esse medo. movimento, não Total. Conta aí, como que foi? Eu tinha muito medo, mas eu tinha mais medo de ficar do jeito que eu tava. Que não tava legal. Ali, naquela paradinha, aí veio a observação. Eu via outros atores, eu falei assim, mano, os caras estão aqui há tantos anos e nada. E beleza, tá ali no flow, É isso, só né? que é mais uma vez uma coisa ali, mais uma... Até onde, né? Beleza, os caras são felizes assim, mas eu não. Eu queria mais. E aí a minha decisão foi o seguinte. Quando a gente chegou no final de uma novela, meu contrato estava meio que acabando. E aí, geralmente, quando o contrato acabava, eles falavam, tá acabando, vamos negociar para renovar e tal. Aí passou uma semana, passou duas. Na última semana, assim, para acabar, ainda tinha, sei lá, algum tempo de novela, os caras falaram, a gente renovou seu contrato, pensamos nisso, luvas e tal, não sei o que. Eu falei, Olha. o Santos vai desconfiar, óbvio, que porra de esmola é essa desse tamanho, sabe? Aí eu fiquei numa segunda, vai acabar essa novela, vão me chamar pra outra. Mas na sequência, e aí batata, me chamaram pra outra e tal. Aí eu sentei, né, expliquei que eu não tinha saúde mental pra emendar e fazer mais uma vez e tal. Bom, enfim, no resumo foi, vou recusar o contrato, eu vou agradecer, essa foi a palavra, Deixar vou portas agradecer abertas. o contrato, vou dar uma volta lá fora, não é minha ideia fazer outra emissora nesse segmento, não estou saindo por isso, obviamente não estou saindo por valores, mas estou saindo por mim. É isso aí. E aí depois fiquei, sei lá, 1 ano fora, aí fazia uma novela, aí eu vi que ficar 1 ano fora era bom, e eu fiquei quase uma década desse jeito. Mas e aí, esse ano você fez o quê? Saiu, você falou, tá, legal. Não sei se você se organizou financeiramente, mas falou, o que eu vou fazer agora? Como que você se reinventou ali? Como você se direcionou para essa fase nova?
Bom, primeiro eu fui viajar, fui pra fora e fiquei praticamente um ano sem voltar Foi um pra sabático. casa. Nossa, que é maravilhoso. Né? Delícia. Só não tem horário, compromisso, aquela... Aí eu fiquei um aninho fora, voltei, cabeça fresca. Obviamente que nos primeiros meses pensando no que tinha acontecido, na quantidade, no volume de trabalho, no volume de grana que entrava que talvez não fosse entrar. E aí depois que eu olhei, eu falei, quer saber? Dá pra viver, Uma então vida, tá louco. Não, e é isso, né? Se eu não fizer isso agora, eu vou fazer quando? Você, esse cara que tá lá, que eu vejo, né? Que eu posso continuar ali, mas eu quero me movimentar, Total. né? E a gente é jovem uma vez, entende? Opa! Então, quando que eu ia ter essa oportunidade de fazer tudo que eu queria de novo? Ah, vou trabalhar minha vida inteira para chegar... Não. De fato não é minha ideia. Tipo, o pessoal quer juntar, sei lá, $1 milhão. Eu quero gastar $1,5 milhão. Quero gastar, quero viver, quero deixar as coisas, quero ter a gente foi experiência. condicionado, né, desde pequeno, aquela coisa... eu preciso ir para a escola, tirar boas notas para entrar num cursinho, passar no vestibular, entrar numa faculdade, você fica jogando a felicidade Eles lá na nunca frente, achei isso meu plano. juntar dinheiro, quando eu me aposentar. É. Mas aí você olha para Aí trás, você uma vida gasta inteira saúde passou. a vida inteira. Nunca juntando achei dinheiro. um plano bom para mim. Nunca tive essa percepção. Sempre soube que desse jeito não ia ser. Obviamente, né? Estruturei uma condição financeira, estruturei uma vida, mas... A gente só pode fazer essas cara, escolhas quando você tem responsabilidade, né? Fala, eu tô arcando com isso aqui, me organizando para isso, enfim, mas tendo sempre essa cabeça, né, focada, que você vai voltar pro trilho, enfim, vai reorganizar a vida. E tempo, né? Você precisa de tempo para fazer essas coisas. Total. Caio, e nesses novos empreendimentos que você foi experimentando, tal, quero ser empresário, quero abrir um restaurante, quero ser sócio aqui, tudo que você foi tentando, tudo deu certo? Não. Como é que foi a experiência, assim, de frustração? Não foi tudo que deu certo, não. Teve, inclusive, coisas que deram bem errado, assim, que... O famoso preju, né? Tipo, o dinheiro que foi investido não voltou. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar de um lado bom, não é que eu fracassei. Eu encontrei uma maneira que não funciona. Essa maneira eu não vou fazer de novo. Então, acho que foi, na verdade, tipo um estudo. Pô, quanto que eu gastei pra aprender? Mano, eu gastei tanto. Olha, interessante mas isso. aprendi. Quanto eu gastei pra aprender? Tipo, quanto que custa uma faculdade? Tanto. Aprendeu. E é legal isso, de poder se experimentar em outras áreas também, né? Porque muitas pessoas fazem a mesma coisa a vida inteira. Até por isso, às vezes tem a responsabilidade de ter filho, a gente não sai do lugar com tanta facilidade, né? É o medo, a ansiedade, né? A situação difícil e tal. Então, nessa estrada que você ainda tá nela, né? Que fica muito tempo, o que você acha que você aprendeu, assim, de valor, por exemplo? Caramba, confiei em alguém, isso não deu certo. Ou, poxa, eu entendi que eu preciso ser mais resiliente, eu preciso ser mais responsável. Quais foram as experiências, assim, que envolveram a sua vulnerabilidade nesse caminho? Você pensa assim, puta, eu precisava passar por isso, em algo que não deu errado, que deu errado de repente, sabe? Pô, ele tá pensando, é porque deu tudo certo. Não, é muito otimista. Não, porque a gente sempre cresce, né, nos momentos difíceis. Nesses aprendizados, né? Nas relações erradas, às vezes, né? A gente passa. Tem umas coisas que tipo, a gente tá trocando ideia nós três, mas tem muita gente assistindo, então você pensa assim, será que... que eu posso falar, olha, mas é isso, é te Existem pontos muito específicos, assim, que... Não precisa citar nomes nem nada, mas não, são você nomes, sentiu, são situações mesmo. É, que você assim. sentiu em você, porque é legal isso, sabe? Quem te olha e fala, puta, cara de sucesso, bonito, reconhecido e tal, mas todos nós temos dores, a gente passa por muita coisa na vida que ninguém sabe. Aí a gente tenta trazer, né, essa conexão mesmo, de falar histórias que são reais. Tá, eu falaria o seguinte, assim, tentando generalizar a situação. Acho que a gente tem amenizá-la, ele tá editando, muito cuidado quando você estiver em cima do muro e der a mão para alguém para ajudar. Primeiro, dê a mão se alguém pedir essa mão, porque às vezes o bom para você não é o bom para essa pessoa. E isso eu digo amigo e família. Às vezes você se encontra num lugar que você quer trazer, que você quer que as pessoas estejam numa mesma posição, num mesmo acesso que você, e às vezes a pessoa não quer. Você muda a pessoa, muda a vida da pessoa, faz de tudo achando que aquilo é uma coisa boa e a pessoa não quer aquilo. E ela também não tem, fica meio perdida, achando que, enfim. Ela não vê o mesmo valor que você vê às vezes, né? A cagada tá aí. Misturar trabalho com família e amigo. No resumo. Acaba todo mundo se frustrando. Isso é bem né? importante de frisar. Porque você fala assim, não, mas eu tenho... Cara, calma. Não, mas eu tenho que fazer porque minha... Calma.
Não é bem esse Como a gente entrou num ponto um pouco delicado, voltando um pouquinho lá atrás, você falou sobre no momento em que você percebia a questão da saúde mental mais fragilizada, que você precisava desse respiro, desse sabático, e você foi buscar. Saúde mental é um ponto delicado no meio artístico. A gente vê muita gente fazendo muito sucesso, e a gente olha aquilo, imagina que a vida da pessoa é perfeita, porém ela está mostrando um recorte muito bem editado nas redes sociais e, enfim, na própria mídia, né, onde ela precisa se projetar, mas a gente sabe que por trás existe um vazio existencial, um sofrimento. Você deve ver isso de perto, você deve ver o nosso próprio ego, né, nosso próprio ego é um grande desafio. Como que você lida com essa questão mesmo da depressão, da ansiedade, de transtornos mentais no meio artístico, porque você deve conviver com isso, e, enfim, colegas mesmo de profissão devem se abrir com você nesse sentido, de você deve perceber isso rolando assim, né? Acho que nem só no meio artístico. Não é, sendo né? bem, eu tô falando meio artístico porque total. É o seu meio. Né? Aí que tá o ponto. Eu não frequento muito o meio artístico. Meus amigos não são do meio artístico. Eu nunca fui muito artista, assim. Eu sempre fui mesmo moleque que eu fui até os 18 anos, sempre fui pra minha quebrada de sempre tive meus amigos da infância. Que legal. Sempre fui pros mesmos lugares de pobre que eu ia antes. Então, eu nunca frequentei isso muito, sabe? Tipo, óbvio, tinha acesso, às vezes pingo ali, tem uma... Mas não é o meu ambiente, tá? Tipo, e não é desdenhando ou desmerecendo nem nada. É simplesmente o meu ambiente é outro. Mas eu falo do meu ambiente, eu vejo pessoas muito próximas a mim, pessoas que trabalham comigo, até familiares, assim. É uma ansiedade generalizada, tipo, é uma falta de saúde mental muito, muito, muito. Você acredita que o fato de você se manter nas suas raízes te torna mais forte nesse sentido? Você tá próximo, você fala, tô na mesma quebrada, tô com os meus amigos, não tô muito envolvido no meio artístico, fujo um pouco do holofote, isso te segura, te ajuda, de certa forma é uma base? Me faz bem, né? Eu vou pra onde me faz bem. Se eu me sentisse, tipo, muito bem no meio artístico, eu ficaria no meio artístico. Se eu me sentisse muito bem em lugar X, eu ficaria no lugar X. Eu vou pra onde me faz bem. E meu bem é meus amigos de sempre, na minha família, esses lugares que me dão conforto. Nossa, Caio é muito suave, né? Depois dos 30 anos, acho que a gente começa a olhar a vida de uma forma diferente, né? A gente fica mais... A gente se ama mais, a gente releva um monte de coisa que antes tinha importância e depois passa a não ter. Como homem, dentro dessa sua trajetória, dentro da sua formação, quais foram os momentos que você falou, puta, eu mudei aqui, isso era uma coisa que eu precisava? Talvez nessa fragilidade dentro do universo de saúde mental e tal, mas você ainda tem essas vulnerabilidades? Como é que você lida com isso? Faz terapia? Como que é esse outro lado, assim, da sua alma, assim? Minha terapia eu vou direto pro psiquiatra, né? Amor, remedinho! Mas não tomo. Ele é prático, Toma uns negocinhos. Ele é prático na vida, mas jura, isso é ótimo, ainda bem. Remédio pra dormir. Na verdade, eu não tomo nem só remédio quando eu tenho sei lá, tô com dor, eu tô com febre. Pontuais, eu vou evitar o remédio ao máximo. A não ser que, sei lá, minha febre passe de 40. Aí eu vou pro hospital direto, mas se eu tô com febre, você tem que tratar, eu deixo a febre fazer o papel dela. Pra mim, febre não é sintoma, não é alerta. É um mecanismo de defesa. Então, se ela tá ali, ela tá fazendo o papel dela. Deixa arder. Vou segurar uma noite inteira? Vamos segurar a noite inteira. Vou colocando o paninho debaixo do braço quando eu vejo que tá chegando aos 39 alto, vou dando uma acalmada, mas não tomo remédio, não é muito minha vibe. Mas eu ia falar, a gente tava onde, né? De vulnerabilidade, assim, de você se encontrar assim, nos momentos que, puta, aqui eu me afundei, aqui eu percebi que eu precisava mudar dentro de mim, nas relações, a gente como tem relações com as outras pessoas, a gente vai se enxergando cada vez mais, a gente nem sempre gosta, né, daquilo que a gente vai vendo, porque a gente vai se aprofundando nas nossas próprias camadas e isso dói às vezes, né. É que você tinha perguntado alguma parada, perdi, tá vendo? Falta de remédio da cabeça. Era disso, assim, da vida mesmo, em que momento que você sentiu que você cresceu, como você se vê como homem, enfim. Sem dúvida nenhuma, o ano sabático que eu tirei nessa transição de... Tinha quantos anos? Sei lá, eu era um artista contratado da emissora e eu não queria mais ser. Acho que isso coragem, mudou... né, pra fazer essa... teve esse... mas é uma liberdade também, que é uma rotina muito... Coragem. Tem. Mas acho que eu não tinha nem... É a questão da opção, sabe? Tinha opção. Tava mal.
eu não estava totalmente feliz, apesar de estar tudo redondinho, como eu disse, não estava feliz. Então não tinha opção. Ou eu mudo isso aqui, ou eu vou ficar continuando. Mas olha que interessante, tem tanta gente que percebe que tá mal na situação que tá, mas continua ali falar uma palavrão, na merda quentinha. Aí falta coragem que você falou. Total. É difícil, gente. Essa transição pra mim foi... Ali eu me liguei. Eu fiquei um ano fora e tal. E aí meu pai me viu depois desse tempo. E ele sentou e ele falou assim, mano, você tá bem? Eu falei, tô. Mano, você tá diferente. Eu falei, eu tô adulto, mano. Teve umas coisas que mudaram bastante e tal. Aí sentei, conversei, ele falou, você tá falando calmo. Eu falei, então. Percebi várias coisas porque eu era muito acelerado, né? Jovem e tal, não sei o que, televisão, festa, trabalho, roteiro, e amanhã. E tem um tudo é tipo, valor isso, você né? quer abraçar tudo. Você vê que alguém da sua família fala que você mudou, você fala, gente, é verdade, eu sou outra pessoa. A gente vai se transformando, né? A gente vai se transformando, total. A gente vive várias vidas em uma só. É muito louco, porque se a gente voltar na nossa infância, a gente olha uma foto nossa criança e fala, caramba, eu era outra pessoa, adolescente, eu era outra pessoa, e assim sucessivamente, né? São várias vidas em uma só. É muito interessante. Mas acho que depois dos 30 você fica ligado no que tem valor. Total. O valor depois das dos coisas. 30, o mar dá uma Eu tive essa virada, assim. O mar dá uma acalmada violenta. Tudo mais calmo, tudo... Eu voltei pra minha família muito mais, assim. Comecei a ficar muito mais com a família. Comecei a ficar muito mais em casa. Comecei a gostar mais de ficar sozinho, em solitude, assim. O que você aprendeu dentro dos seus relacionamentos afetivos? Sobre você? Boa noite, Gibinhos. Impagável! Impagável! Essa tem que ir pro ar, tem que ir pro ar. Boa noite! Não, impagável. Oi, isso aí foi Deus. Olha o seu anjo da guarda agora. Hardcore. A gente se vê já. Impagável, cara. Bom, como vocês viram, né? Estamos no navio e Caio Castro foi salvo pelo gongo, mas ele vai ter que responder. Legal. Obrigada, deu horário, eu preciso sair agora, pô. Pai, tá chegando. A gente nem é tão profundo assim, total. pô. Faz parte da gente, da nossa história. Só pra pegar a piada. Cara, aprendi muita coisa, obviamente, né? Aprendi também, acho que uma das principais coisas é a gente tem várias versões, várias vidas e várias possibilidades dentro da gente. A gente só tem que encontrar, na verdade, escolher pessoas que tirem coisas boas da gente. Acho que de todas as opções que eu posso ser, é só aceitar e perceber que, pô, aquela pessoa tira essas coisas de mim. Então eu vou valorizar esse tipo de coisa. Quando a gente se torna melhor por quem tá com a gente também. Isso é muito legal, né? Quando a pessoa é exatamente isso, te mostra que você tem potencial para ser melhor. E é muito interessante, porque a vida é sobre se relacionar, né? A felicidade é sobre se relacionar, a nossa evolução é sobre se relacionar. Porque se a gente fica sozinho, a solidão ela é muito triste, né? E você não cresce ali na solidão, pelo contrário. Não, solidão e solitude não é nem solidão de relacionamento, não, de pessoas, de convívio, de a sociedade, gente precisa de amigos. Conviver, e a gente cresce muito, né? Total, se relacionando tanto com sexo oposto, enfim, com parceiro de vida ou não, sexo oposto ou não, enfim, mas assim, e todas as relações, amigos, família, etc., essas pessoas nos ensinam pra caramba, né? A se tornar quem a gente é. A vida 2, ela é muito perfeita, assim, só perde pra de solteiro. Sacanagem. Porque eu tô numa fase que eu tô, tipo assim, dando um valor na minha liberdade. Eu tô, sabe, dando assim, cara, impagável. É muito maneiro, de fato, você dividir sua vida. É muito maneiro você construir coisas com alguém. É muito massa você estar apaixonado. É muito legal você amar. É muito legal você fazer. É tudo muito do caralho. Mas eu acho que é nesses momentos, quando a gente tá sozinho, que a gente se enxerga mais também. Sim, não é? Se conhece. Você se enxerga mais, você olha pra você, porque às vezes a gente tá numa relação, tá olhando pro outro, tá fazendo umas coisas e não para olhar no espelho. Não, com certeza. Pensando um pouco mais pra frente também, né? A gente, numa relação, a gente pensa um pouquinho na semana seguinte, no ano que vem, nos planos, assim. Exatamente. E eu na sou solitude, o tipo de pessoa que vejo o presente, eu gosto do presente, eu gosto do, sabe? Qual que é o presente hoje pra você? O que você quer fazer hoje do presente? O que você tem feito?
Agora, tem uma festa do Chili Beans agora aqui em cima. Não, Literalmente isso. Hoje. O que tá valendo pra mim é agora, que é a festa que vai acontecer. Não, mas por exemplo, você é empresário, você Literalmente, está né? correndo. Esse momento presente, digamos assim, das suas De várias coisas atividades, que estão das rolando. suas escolhas, tal. Como é que tá para você? Não, eu tô numa fase muito, muito massa. Mais uma vez tive uma troca importante, uma decisão muito considerável na minha vida profissional, que foi fazer a opção de deixar o automobilismo como meu main job, como a minha prioridade. Imagina, tem 17 anos que eu corro, mas tem 2 anos que eu dei prioridade para isso. Então sempre foi encaixando, sempre foi, agora dá, agora não dá. Então hoje meu foco, os meus canhões estão voltados para a pista, estão voltados para minha alta performance dentro do automobilismo. E esse é o que me deixa muito feliz também, né? Eu sempre quis viver isso. Esse, de fato, era um ramo que eu era apaixonado por isso, por competição, por carro. Ser um piloto, ter uma carteira profissional de piloto, competir profissionalmente, viver disso, ter retorno a partir de um esporte que eu sempre quis, cara. O que você precisou mudar em você para ser um piloto melhor? Disciplina, treino, Disciplina. rotina. Disciplina é a chave do automobilismo, é isso aqui, a cabeça. A técnica você aprende. Controlar a pressão e optar, sentir pressão ou prazer na hora de disputa, isso é a chave. Eu falando, muito simples, vai lá, aceita. Cabecinha. Não, e outra, é um esporte de risco, né? Cada vez que você entra ali, você sabe que pode acontecer uma coisa complicada, né? Nunca aconteceu, ainda bem. Mas... É muito seguro, mas obviamente, o risco é alto. É a sua responsabilidade, né? É ali você com a sua máquina e sua cabeça. Mas a cabeça é a chave do esporte. A gente foi trazendo essas reviravoltas de comportamento da família, de como que você começou. Se você pudesse resumir, assim, algo que você fala, isso mudou a minha vida. Para você é uma reviravolta, fala, cara, eu sou outra pessoa a partir desse momento, dessa experiência, ou de tal coisa que aconteceu. O que é muito latente em você? A presença de Deus na minha vida mudou completamente o meu rumo. Ela simplesmente mudou as minhas atitudes. É tipo assim, toda vez, o que Jesus faria na minha situação? Será o que ele vai achar? Porque existe uma responsabilidade com a minha conduta, entende? Eu fui presenteado, como todo mundo aqui, com uma alma, com um corpo legal, saudável. Então, qual que é a minha conduta a partir disso, né? Como é que eu controlo minha raiva? Como é que eu controlo os meus impulsos, principalmente? Porque, querendo ou não, tem sangue correndo na nossa veia, né? E o sangue é embaçado, assim, tipo, o que torna a sua conduta mais dócil e calma, né? A partir do momento que eu tive o conhecimento e tive o contato com Deus mesmo, a partir e como que foi de isso? Jesus, aí pra mim as coisas mudaram. Na igreja mesmo, alguém, ou você começou a se interessar? Eu fui para um acampamento de verão. Sério? Da igreja eu tinha uns 9, 10 anos. Minha família não era cristã nem nada. Aí eu fui pro acampamento 1 ano, achei meio chato. Falei, pô, mas metade do dia a gente vai pra culto, aí antes de dormir tem que orar pra comer. Mas por quê? Eu quero brincar, velho. O tempo tá acabando. Escola dominical. Eu só tenho uma semana aqui, a cama elástica tá lá esperando. Aí na segunda vez que eu fui, eu lembrei, eu falei, putz, mas... Nossa, tem os cultos, né? Caramba. Aí eu já tinha um pouquinho mais velho, aí eu vi o culto, aí você escuta, aí você vê uma pessoa do lado, aí você começa a observar todo mundo, você fala, pô, que legal, né, cara? Aí você vê atitudes das outras crianças que já têm uma iniciação anterior assim, fala, pô, mas que massa, né? Todo mundo bem feliz, completo, né? Aí você vai... Eu fui me permitindo, fui tendo interesse, até que um dia lá eu fui conversar com o pastor. Falei, como é que é o negócio aí? O que é esse cara que vocês estão falando aí? Como é que eu aceito ele, né? Como é que eu conheço o pai? Aí foi isso. Eu era bem novinho. Mas daí em diante as coisas mudaram muito. Minha conduta mudou muito, minha disciplina mudou muito. E lá também, na infância, a gente tem um conceito, né, enfim, de tudo, desde o que é liberdade, desde o que é fé e tal, e isso vai mudando também. Na vida você vai se espiritualizando, eu acho, né, independente da religião, assim, isso vai, né, a gente vai se conhecendo, vai conhecendo as pessoas, vai passando, exato, e vai mudando, né, não é que você fala assim, mudei de religião, mas você se torna mais espiritualizado. Você também foi assim? Sim, pode ser que sim. As coisas foram amadurecendo e... Você experimentou outras
outras coisas, assim, outras experiências, assim, espirituais, ou sei lá, foi para um espiritismo, ou conhecer outras seitas, ou ouvir outras palavras? Eu Você ouvi, experimentou, assim? sempre ouvi falar pra você assim, me tornei espírita, comecei a frequentar centros espíritas, né, assim, escutei ensinamentos de Allan Kardec, eu fui, sei lá, Mesa Branca, todas essas vertentes religiosas, apesar de ter o conhecimento técnico, nunca fui praticante das mesmas, sabe? Que no fim a Eu acho gente que no direto, né? O canal Pô. é isso, o canal é isso. é Eu passei esse, né? também por Aqui. tudo. Eu, sabe, fui exatamente nesse caminho, conhecer um pouquinho de cada, mas no final é a ligação com Deus, com E aí Jesus, a gente aqui, é volta direto. naquilo que a gente falou no começo. O respeito é a base de toda relação. É isso. Caramba. Que papo bom, hein? Obrigada. Olha, nem precisou Que de massa. sininho agora ele tá tranquilo, né? Tô só Foi esperando. muito bom o sino tocando, Nossa, cara. foi Foi ótimo. muito bom. Caio, obrigada, Se de armasse, verdade. não dava Aproveite certo. aí esse cruzeiro, tem muita atividade É, um ainda. monte de Obrigada coisa pelo pra seu rolar. tempo, compartilhar esse outro lado, né? Não é nem um lado B, tá vendo? É um lado humano, um lado de verdade, um lado as coisas que rolam com lado todo mundo, do né? que é real. Desafios. É o lado A, não tem o Lado lado A, B, não né? A gente veste personas, né? Nós temos as nossas Total. máscaras sociais, né? Tal, mas isso é muito legal, chegar um pouquinho mais à essência e espero que E também às vezes a gente tem que quem botar tá... uma mascarazinha só pra dar uma segurada. Tem, né? são papéis, são papéis. É uma proteção, é Proteção. uma forma de se respeitar também, né? Enfim. É sobre isso, gente. É sobre Obrigada. E tá viu? tudo E tá bem. tudo bem. Sem regra. Deixa aqui seu like, comentário. Se não segue ainda, siga o canal. Nossas É redes isso, sociais, gente. @programa Reviravolta. Um beijo, obrigada. E compartilhe, né, essa entrevista aí com seus amigos, que tá bem legal, né? Até mais.